pessoal, tudo bem? Ó, a gente tinha parado naquelas regras deontológicas, tá? Então a gente parou na seção 1 e falamos do inciso 1 e inciso 2, tá? O inciso 3, a gente fala o quê? Que a administração pública, ela não se limita a diferenciar que ela não se limita a diferenciar entre o bem e o mal, tá? Ela tem sempre o quê? Se basear no quê? Que o fim da administração pública, ou seja, a finalidade dela sempre vai ser o quê? O bem comum, tá? É isso que determina o inciso 3. Então, que ela não tem que se, a administração pública não tem que se limitar entre diferenciar o certo do errado, o bom do ruim, certo? Ela tem que sempre se basear que a finalidade dela é o bem comum. Isso é o que diz o inciso 3º. O inciso 4º, ela fala o seguinte, ó, que a remuneração, certo? A remuneração do servidor é paga com o quê? Com, traduzindo, o dinheiro do povo. Dinheiro do povo, inclusive dele, já que ele pertence à sociedade, tá? Ou seja, através de quê? Receita, advindo da cobrança de quê? Tributos, certo? Então, se é receita advindo de tributos, o que acontece? O servidor vai ter que dar como contrapartida dessa remuneração, ele vai ter que fazer o quê? Associar o quê? Ele vai ter que associar ele vai ter que integrar a moralidade administrativa ao direito, ou seja, traduzindo, o que significa isso? Que ele vai ter que usar a lei, mas segundo o quê? Uma ação com o quê? Com moralidade, tá? Então lembre-se, ó, o inciso 3º diz que a finalidade da administração pública tem que ser sempre direcionada para o bem comum, o bem de todos, tá? E a remuneração do servidor público, ela é paga com o quê? Com dinheiro do povo, com receitas tributárias, receitas advindas de tributos. Sendo assim, esse servidor, como contrapartida a essa remuneração, tem que dar como em troca o quê? Integrar, juntar ao quê? Ao direito, à aplicação da lei, um ato o quê? Moral, certo? Que diferencie o honesto do quê? Do desonesto, tá certo? Além disso, olha, outra coisinha que diz, aí já é no inciso 5, tá? No inciso 5, que o trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido, ó, então, ó, o trabalho, tá? O trabalho do servidor, certo? Deve trabalho do servidor perante a comunidade, tá? Perante a comunidade, tá? Perante a comunidade,
deve ser considerado como acréscimo, tá? Deve ser considerado como acréscimo ao seu próprio bem-estar. Ao seu próprio bem-estar. Como assim, professor? Não entendi essa merda, não. Seguinte, ó, você tem que se lembrar o seguinte: esse servidor, antes de ser um servidor, o que ele é? O servidor é um cidadão. É um cidadão. Então, o que acontece? Se ele é um cidadão e se ele faz o quê? Um serviço direcionado à comunidade, o que acontece? Aquilo ali, se ele faz um serviço bom é ótimo, bom, isso vai trazer coisas boas para ele mesmo como retorno. Se não para ele, para algum parente dele. Então, quando você estiver executando algum serviço público, você tem que se lembrar do seguinte: eu não estou fazendo isso aí simplesmente como quê? Como um pagamento pelo meu salário. Não, eu tenho que fazer isso da melhor forma possível, porque isso, na verdade, vai ser direcionado para mim também. Se não para mim diretamente, para alguém que eu conheço, para algum parente meu. Então lembre-se que o serviço que você desempenha, certo? O serviço como servidor que você desempenha, ele sempre é um acréscimo para o seu próprio bem-estar ou de alguém que você conheça ou que você tenha até uma ligação íntima como um próprio cônjuge, um próprio parente, tá? Então, sempre que você fizer um serviço público, o inciso 5 diz pra gente o quê? Faça lembrando-se que o que você está fazendo para o seu bem-estar, para o bem-estar seu e dos seus próprios filhos, tá? Ou seja, trate como você desejaria que fosse tratado por um servidor público, tá? Então, isso é o que diz o inciso 5, tá? O trabalho do servidor perante a comunidade é considerado como um acréscimo ao seu bem-estar, tá? O servidor é um cidadão. Esse serviço aqui que ele presta, ele tem que considerar como sendo o quê? O maior patrimônio dele. O maior patrimônio que ele vai ter vai ser justamente o serviço que ele gerou de positivo para a comunidade. Porque tudo reflete nele, ou direta ou indiretamente, já que ele é um cidadão pertencente àquela comunidade, tá? Então aqui temos o 3, o 4 e o 5. Pode copiar rapidinho, por favor. Olá, pessoal, continuando, ó. A gente foi até a regra, o inciso 5º. O inciso 6 fala uma coisa que a gente indiretamente já falou, tá? Olha, que a função pública, certo? A função desempenhada pela pessoa, tá certo? Pelo servidor, que essa função chamada função pública, ela é o quê? O exercício profissional. O exercício profissional é o exercício profissional e que vai se integrar justamente ao quê, pessoal? Que se integra à vida o quê? Ó, o exercício profissional que integra a vida particular. Lembra que você tem que executar aquilo dentro e fora? Tá? Então, ó, a função pública é o exercício profissional que se integra à vida particular. Ou seja, essa consideração faz com que a conduta do dia a dia, certo? A conduta do dia a dia na vida privada, olha só, ou seja, seus atos, tá? Durante a sua vida, no dia a dia da sua vida privada, vão fazer o quê? Acréscimo ou decréscimo
decréscimo do seu lado profissional. Do seu lado profissional. Ou seja, isso vai valorizar ou desvalorizar você como um profissional. Então acrescenta ou diminui o quê? A sua vida profissional, tá? Então é isso que diz o inciso 6º, tá? Então a função pública é o exercício profissional que é integrado à sua vida particular, você como servidor, certo? Então a sua conduta do dia a dia na vida privada, isso vai gerar um aumento ou diminuição da sua o quê? Do seu bom lado profissional. Ou seja, vai trazer um ponto positivo ou negativo na sua vida profissional. Isso é o que diz o inciso 6. O inciso 7º, tá? Fala de quê? Publicidade, tá? A publicidade dos atos, tá? A publicidade dos atos administrativos, tá? Ela é obrigatória, tá? Ela é obrigatória segundo a própria Constituição, tá? Então a publicidade, ela é obrigatória, tá? Então ela é sempre obrigatória. Agora, essa publicidade possui o quê? Possui as exceções. Quais seriam as nossas chamadas exceções? Tá? As exceções são no caso de segurança nacional. Segurança nacional. Isso quem diz é lá o artigo 5º, inciso 33, diz: todos têm direito a ter conhecimentos dos atos públicos particulares, salvo os que comprometam a segurança da sociedade e do Estado, tá? Segundo, em caso de investigação policial, certo? Porque isso pode comprometer a investigação, ou no caso de interesse superior, ou no caso de interesse superior do Estado, certo? Interesse superior do Estado, tá? Então, nesse caso também do Estado e da administração pública, tá? São casos de exceção, tá? Agora, preste atenção. A omissão, tá? A omissão, ou seja, deixar de dar conhecimento a esses atos, ele é o quê? É um comprometimento, tá? Ele gera comprometimento, tá? Ético do bem comum. Ético do bem comum. Isso já foi questão de prova, tá? Então preste atenção, ó. A publicidade, ela é obrigatória? Todo ato administrativo tem que ser publicado? Tem, salvo nos casos de segurança nacional, investigação policial, interesse superior do Estado e da administração pública. A omissão da publicação desses atos, do conhecimento desses atos à sociedade, considera-se como comprometimento ético a quem? Ao bem-estar comum, tá? O inciso 8, certo? Então, ó, o inciso 6 fala que a função pública é um exercício profissional que se integra à sua vida particular. Então, a conduta do seu dia a dia na vida privada acrescenta ou diminui o seu lado profissional, tá? Agora, o inciso 7 diz que todos têm direito a ter conhecimento dos atos públicos, ou seja, publicidade dos atos administrativos. Ela é obrigatória. Exceções, no caso, salvo nos casos de segurança, investigação policial, interesse público superior do Estado ou da administração pública. A omissão, certo? Ou seja, deixar de fazer a publicidade é considerado como um comprometimento ético do bem-estar comum, tá? Do bem comum, comprometimento ético do bem comum, tá? O que o inciso 8 nos fala? O inciso 8 também é bem legal, tá? O inciso 8 diz que é o quê? Diz sobre a verdade, tá? Então, o que ele diz? Que existe a obrigação
de sempre falar a verdade. Certo? Sempre falar a verdade. Isso é sem exceção, tá? Em prova eles adoram colocar como se houvesse exceção a essa regra. Não! Professor, mas e se a pessoa, isso for negativo para a pessoa que vai receber essa informação? Não interessa, certo? Você nunca pode ter um Estado tendo sucesso baseado em mentira, tá? Então, olha, sempre é obrigado a falar a verdade. Todos têm direito à verdade por parte do Estado. Nenhum servidor público pode mentir ou faltar com a verdade em determinadas situações, mesmo achando que aquilo ali pode ser prejudicial à pessoa ou ao Estado, tá? Ele é obrigado, sem exceção, tá? É isso que diz o inciso 8. Então, o inciso 6 fala que o quê? Que a vida do dia a dia, ela vai integrar ao quê? A função pública da pessoa, tá? Acrescentando o quê? Dependendo da conduta dele no dia a dia, isso vai ser bom ou ruim para o lado profissional dele, para considerar a imagem dele profissional. Segundo, que a publicidade dos atos administrativos é obrigatória, certo? Ou seja, se você omitir, deixar de fazer isso, o que vai acontecer? Isso compromete o bem comum, ao comprometimento ético do bem comum. Existe exceção? Existe, professor. Existe. No caso de segurança nacional, no caso de investigação policial, no caso de interesse o quê? Superior do Estado e da administração. E último, no inciso 8 diz que você é o quê? Que você é obrigado a falar a verdade, tá? Sem exceção. Então copie o inciso 6, 7 e 8, por favor. Vai lá, pessoal, ó, a gente parou no inciso 8, tá? Das regras odontológicas, ou deontológicas, tá? Agora a gente vai falar do inciso 9, tá? O inciso 9 determina o seguinte, certo? Como é que se fala? A cortesia, boa vontade, tempo e cuidado, certo? No exercício do serviço público. É assim que a gente tem que agir, tá? A gente tem que agir no serviço público com o quê? Com cortesia, com boa vontade, desgastar o tempo e o cuidado. São todos fatores que têm que ser analisados no exercício correto do serviço público, tá? Então é isso que diz lá, que isso aqui tudo, tá? Isso aqui tudo é o quê? É indicativo de disciplina, tá? Então preste atenção agora. Do mesmo jeito que ele falou que a gente tem que agir com cortesia, boa vontade, desgastar o tempo correto, ter cuidado no exercício do serviço público, porque isso é indício de quê? De disciplina. Ele fala outra coisa no inciso 9, tá? Ele fala que tratar mal um usuário do serviço público, tá? Tratar mal um usuário do serviço público causa, não é só dano material, é um dano o quê? Moral, ou seja, cabe o quê? Processo contra você contra danos morais. E é o seguinte, cara, dano moral é de acordo com o que ele acha correto, tá? Agora, preste atenção, além disso, ele fala além do quê? De tratar mal a pessoa, tá? Além dele falar de tratar uma pessoa, ele fala causar dano a um bem público. A um bem público, certo?
a um bem público, entenda, não é só questão de você ter destruído um bem público, um patrimônio público, tá? Ele fala também o quê? Por descuido ou por má fé que você tenha havido, é simplesmente isso causa o quê? Isso é uma ofensa ao cidadão. É uma ofensa ao cidadão. A todas as pessoas que são responsáveis pelo pagamento dela. Ao cidadão. Então não é só tratar mal a pessoa, mas o que? Causar um dano por descuido, por não ter o quê? Utilizado o tempo correto ou por ter sido descuidado. Se você causar um dano ao bem público, você na verdade está causando um dano ao cidadão, que é dono deste bem público, tá? Então isso tem que ficar importante. Então, ó, você pode causar 2 danos a ele, por tratar mal o usuário ou por o quê? Por causar um dano a um bem público. Porque esse bem público é da sociedade, tá? Ele não é seu, tá? Ele não é daquele tribunal, daquele órgão ou entidade pública. É de quem? É do cidadão. Então, quando você está causando um bem público, você está causando um dano à pessoa, aos cidadãos, às pessoas de boa fé, tá certo? Que são os proprietários disso, tá? Você, por exemplo, no inciso 10, o que ele nos fala? No inciso 10, o nosso amigo Código de Ética fala o seguinte, no inciso 10 da seção 1, tá? Que ele fala o seguinte, ó, deixar, certo? Deixar usuário à espera em fila. Tá certo? O que mais? Deixar o usuário à espera em fila, tá? Ocasionar formação de fila. Formação de fila, tá? Ou mesmo que gerar atraso na prestação de serviço. Tudo isso é considerado como o quê? Como dano moral, tá certo? Então preste atenção, o inciso 9 e o 10 estão correlacionados, ó. Você tem que agir com cortesia, com boa vontade, utilizar o quê? O tempo correto, o cuidado necessário para exercer seu serviço público, tá? Se você tratar mal um usuário, isso é um dano moral. Se você causar um bem público que pertence a esse usuário, na verdade, a todos nós, isso é uma ofensa, é um dano moral. E se você deixar essa pessoa, você não está tratando mal, mas se você fizer ela ficar esperando uma fila, ou mesmo ocasionar a formação de uma fila, ou mesmo gerar um atraso na prestação de serviço, tudo isso é considerado como o quê? Como dano moral, tá? Então, incisos 9 e 10, eles estão bem próximos, tá? Então, deixar o servidor por qualquer pessoa à espera em fila, ocasionar a formação de fila ou atraso na prestação, isso é considerado como um dano moral, tá? Isso aí é o que diz o inciso 10. O que diz o inciso 11, tá? O que diz o inciso 11? Que você deve trabalhar com atenção às ordens dos superiores, tá? Então você tem que trabalhar seguindo as determinações dos seus o quê? Superiores, velando pelo comprometimento, tá? Tá? Então tem que dar atenção às ordens superiores. Aqui em nenhum momento está dizendo que você sempre tem que acatá-las, tá? Aqui simplesmente diz que a gente tem que ter atenção, fazer o nosso serviço, atento às determinações, às ordens dos seus superiores. O inciso 12. O inciso 12 dele diz que o quê?
que, olha, ausência injustificada ao serviço, injustificada, certo? Que a ausência injustificada no serviço gera o quê? Desmoralização do serviço público. Lembre-se que a gente tinha serviço público. Lembre-se que a gente tinha falado que ele tem que zelar, tem que direcionar as suas ações para o quê? Para a proteção e tradição do serviço público, tá? Então isso desmoraliza o serviço público, tá? E conduz à desordem. Conduz à desordem nas relações humanas, tá? Então lembre-se, ó, o inciso 9 fala que nós temos que agir, executar o serviço público com cortesia, com boa vontade, preocupando-se em ter o tempo certo para fazer isso, no menor tempo possível e com todo cuidado. Então o que acontece? Se você não tiver cortesia, boa vontade, tratar mal um usuário, isso é um dano moral. Se você não tiver cuidado e causar um dano ao bem público, isso é uma ofensa ao cidadão. E além disso, você pode simplesmente não ter tratado mal, mas se você simplesmente deixar um usuário à espera numa fila, gerar a formação de uma fila, ou mesmo causar um atraso na prestação de serviço desnecessária, tudo isso causa dano moral. O inciso 11 diz que a gente tem que executar o serviço de acordo, certo? Ou seja, prestando atenção nas determinações dos superiores. E além disso, se você faltar ao trabalho, a ausência injustificada ao trabalho, isso desmoraliza o serviço público, isso conduz à desordem nas relações humanas. E o último inciso, que é o inciso 13, da parte da seção 1, de regras deontológicas, fala que o quê? Que você deve trabalhar em harmonia. Harmonia com a estrutura. Com a estrutura organizacional. Em harmonia com a estrutura organizacional, tá? E com os colegas, tá certo? Respeitando os colegas. Deve respeitar os colegas. Ou seja, respeitar os colegas e cada concidadão, tá? E cada concidadão. Isso aqui está explicando como você deve agir, tá? Você deve respeitar aquela estrutura, você tem que respeitar os colegas e cada concidadão então, se lembrar que você pode receber colaboração deles, tá? Receber colaboração. Receber colaboração e colaborar. Colaboração e colaborar com seus colegas de trabalho, tá? Então preste atenção. Você é claro que não vai fazer nada que denigre a imagem de um seu colega no trabalho. Traduzindo, não faça bullying no seu ambiente de trabalho, tá? Então essas são ao todo as 13 regras odontológicas, são os 13 incisos que nós temos lá no decreto 1171, tá? Ao todo são 13 regras deontológicas, ou seja, a seção 1 ainda tem os deveres e tem as proibições, tá? Então isso aqui é apenas a seção 1, que são as regras deontológicas, são 13 regras deontológicas. Gente, olha, sendo franco com vocês, cara, a gente tem um pouco de noção, algumas coisas não tem, né? A gente não sabia, por exemplo, de repente você não sabia que aquilo ali não é só um dano material, pode causar um dano moral, tá certo? A pessoa, tá? Então você pode ser processado pelo maltratamento de uma pessoa, ou pelo quê? Por você ter causado um dano a um bem público, tá? Você, por exemplo, você ter deixado uma fila se postergar, certo?
Então, tudo isso você não pode fazer, porque você tem que sempre tratar do quê? Baseado na cortesia, executar o seu serviço baseado na cortesia, na boa vontade, no tempo e no cuidado no que você está fazendo. Justamente para não ter o quê? Esses atos. Tem que seguir as determinações dos superiores. Além disso, a sua ausência injustificada não causa um dano profissional apenas para você, e sim denigra a própria imagem do serviço público como um todo. E por final, você tem que trabalhar em harmonia com o quê? Com a estrutura organizacional, mantendo respeito aos seus colegas e ao concidadão, e colaborando e esperando o quê? E recebendo colaboração deles, tá certo? Então isso é que dizem os 3 incisos da seção 1 de regras deontológicas do decreto 1171 de 94, que é o Código Profissional do Servidor Público, tá? Servidor Público Civil. Então pode copiar essas últimas.